Começa agora o CRC Notícias, o telejornal online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Veja os destaques desta edição: Contabilidade Pública. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o contador é ainda mais valorizado nas instituições. O contador público, ele é uma das pessoas mais importantes hoje no contexto da administração pública. Nova lei. Contabilistas incentivam empresários a contribuírem para o Fundo Nacional do Idoso. Os principais eventos e os fatos que movimentaram o setor contábil no mês de fevereiro. E ainda uma entrevista especial com o novo presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro, sobre as metas da sua gestão. Tudo isso agora no CRC Notícias. Ser versátil, proativo e graduado em ciências contábeis. Estes são os principais requisitos para quem quer atuar em contabilidade pública. Na quarta reportagem da série especial Contabilista, Profissão do Futuro, você vai ver como os contadores devem se preparar para uma das carreiras mais estáveis do setor. Ela está relacionada ao controle e gestão dos recursos públicos. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a contabilidade pública passou a ter ainda mais importância nas instituições. Estabelecer o equilíbrio perfeito entre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Tudo isso de acordo com o orçamento público aprovado para o exercício. Essa é a principal atribuição da contabilidade pública. Ela controla as operações de crédito, a dívida ativa, valores e obrigações, revela as variações e o valor do patrimônio e analisa ainda todos os atos praticados pelo administrador, de natureza orçamentária ou meramente administrativa, que possam afetar esse patrimônio. Para exercer essa função de forma adequada, é preciso se aperfeiçoar, além de concluir a Faculdade de Ciências Contábeis. 100% de tudo que você faz em cursos de contabilidade, 5%, mais ou menos 10% são voltados para a área pública. Então, uma pessoa que realmente tem interesse em trabalhar na área pública, que é uma área que hoje em dia emprega muita gente, porque o setor público é o primeiro setor, né, em termos de arrecadação, em termos de movimentação, ele pode, ao acabar o curso de Ciências Contábeis, estar fazendo ou cursinhos voltados para a área pública, ou fazendo um curso, por exemplo, de especialização em nível de lato sensu, voltado para a área pública. Então, o contador público, ele é uma das pessoas mais importantes hoje no contexto da administração pública. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, a contabilidade pública ganhou ainda mais importância. Essa regulamentação passou a exigir que as receitas vinculadas, ou seja, aquelas arrecadadas com destinação específica estabelecida na legislação vigente, contabilizassem como os recursos foram arrecadados, de que forma foram aplicados e qual o saldo. Isso trouxe maior rigidez para a programação orçamentária. A contadora Vera Lúcia Vada trabalha há 32 anos na área e conta onde estão as melhores oportunidades e o que o mercado espera desse profissional. Todas as secretarias há necessidade de se ter um contador. Então é uma área bastante grande e muito específica, porque um contador da educação, em que pese a contabilidade ser única, mas ela tem a sua especificidade. A saúde é a mesma coisa e assim cada uma das secretarias. Hoje o contador ele tem que ter sim, ele tem que sair da cadeira dele e saber o que ele está fazendo na unidade onde ele está e qual é o público dele. Para o presidente da Associação dos Contadores Municipais de São Paulo, o maior desafio do contador ligado à área pública começa ainda no gabinete. O governo a cada 4 anos vão e vêm, né? Então esse é um grande desafio da gente, quando a gente está acostumando com o nosso atual prefeito, os secretários, enfim, acaba mudando. Então esse perfil
dos governantes muda e a gente também tem que mudar. Versatilidade, transparência e ampla formação acadêmica. Esses são alguns dos atributos para ingressar no vasto campo de trabalho da contabilidade pública. Veja agora os acontecimentos que movimentaram o setor contábil em fevereiro. No dia 18, o professor André Eduardo Marcelli ministrou a palestra Alterações e Prazos de Entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, DACOM, e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF. Devido às obras do prédio anexo à sede do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, a palestra aconteceu no auditório do SESCOM-SP. Na ocasião, o palestrante abordou a obrigatoriedade de apresentação das regras gerais, principais cuidados para o correto preenchimento e retificação das declarações. No dia 22 de fevereiro, a advogada e administradora de empresa Karen Rose Mussi Botelho também ministrou palestra na sede do SESCOM-SP. A palestrante falou sobre definições e características da nota fiscal eletrônica, implicações da declaração eletrônica de serviços e aspectos do imposto sobre serviços no estado de São Paulo. A programação completa de palestras promovidas pelo Conselho está disponível no site do CRCSP. Acesse www.crcsp.org.br e confira as atividades no mês de março para todo o estado. O Fundo Nacional do Idoso chegou para incentivar a prática da solidariedade. Pessoas jurídicas podem doar até 1% do imposto de renda devido. E o contabilista tem papel relevante nesse processo, esclarecendo dúvidas e orientando os doadores. Promover a autonomia e participação efetiva dos idosos na sociedade. Essas são algumas das metas do Fundo Nacional do Idoso, estabelecidas pela Lei Federal nº 12.213, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011. É uma nova opção. O empresário que podia escolher aplicar no Fundo da Criança e Adolescente até 1% do imposto devido, agora pode também escolher, dentro desse limite, aplicar para o idoso. A população, de uma maneira geral, empresários, enfim, possam ter conhecimento dessa possibilidade, dessa oportunidade. A importância é destinar uma verba específica, o que nós chamamos de verba carimbada, que só pode ser utilizado em políticas sociais para os idosos. Dados do IBGE revelam o envelhecimento da população brasileira nas últimas 2 décadas. De acordo com o censo, a população de 60 anos ou mais era de 10.700.000 em 1991, número que saltou para 14,5 milhões no ano 2000. A expectativa é que em 2050 a população idosa se aproxime dos 50 milhões. E que a idade média de vida seja de 81 anos. Nós temos 18 milhões de idosos no país, sendo que 30% dessas pessoas apresentam algum grau de dependência. Só em 2009, as empresas de lucro real somaram 53 bilhões de reais. Se todas elas doassem a porcentagem proposta pelo fundo, seriam 530 milhões disponíveis para dar dignidade e qualidade de vida à população da terceira idade. O contabilista tem papel fundamental como um orientador do empresário nesse sentido. Promover autonomia no sentido de promover cidadania e de oferecer algum tipo de assistência, atendimento às pessoas idosas. O contribuinte deve entregar do dia 1º de março ao dia 30 de abril a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2010, ano base 2009. Ela pode ser feita pela internet, por meio dos formulários disponíveis nos Correios ou por disquetes. Confira as novas regras para este ano. Será obrigado a declarar imposto de renda quem recebeu mais de R$ 1.400 por mês ou teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 17.000 em 2009. Contribuintes que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 40.000. Quem possui bens acima de R$ 300.000 também deverá declarar. Para os contribuintes que optarem pela declaração simplificada, o valor limite é de R$ 12.700.
E atenção, para quem perder o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, a multa mínima é de R$ 165. Para mais informações, consulte o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Dia 16 de março entra em vigor o termo de transferência de responsabilidade técnica, aprovado pela Resolução CRC-SP número 1040 de 2009. O documento, editado com o objetivo de valorizar a profissão, assegura a conduta ética do contabilista e auxilia a fiscalização nas organizações contábeis. O novo responsável técnico deve preencher o termo em 3 vias. Uma para ele, outra para o cliente e a terceira para o responsável técnico anterior. Para mais informações, acesse www.crcsp.org.br. O Conselho Federal de Contabilidade tem um novo presidente. Na entrevista especial deste mês, vamos conversar com o contador Juarez Domingues Carneiro, que assumiu o cargo no início deste ano. Olá, senhor presidente. Obrigada pela presença. Olá, Adriana. É uma grande satisfação estar presente aqui hoje para prestar algumas informações sobre o Conselho Federal de Contabilidade. O senhor acaba de assumir a presidência do CFC. Quais os principais desafios a serem enfrentados? O grande desafio são as normas internacionais de contabilidade. Nós temos um processo iniciado com a criação do CPC, que cumpriu e vem cumprindo o seu papel com grande desenvolvimento e prestando uma grande contribuição no processo de tradução, de interpretação, de convergência, de harmonização das normas internacionais. Mas temos aí uma segunda grande etapa que passa a ser o grande desafio para o ano de 2010 e 2011, mas principalmente o ano 2010, que é o de repassar todas essas informações, todas essas alterações a quem efetivamente vai trabalhar com a contabilidade, que são os contadores e os auditores. Ser reconhecido como um conselho atuante, representativo da profissão contábil e de proteção da sociedade. Como manter o CFC neste caminho? A fiscalização do exercício profissional, mantendo profissionais atuantes dentro de padrões éticos e de responsabilidade profissional, é o fator que eu acredito como o mais importante para proteger a sociedade de profissionais que não estão atuando dentro das normas e dentro daquilo que o Conselho Federal de Contabilidade preconiza como essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. Como o CFC auxilia a gestão dos Conselhos Regionais de Contabilidade? E qual a importância do CRC-SP nesse processo de interação? O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu uma linha de ação que, em primeiro lugar, procura dar a condição de que os Conselhos Regionais de Contabilidade façam a sua atividade maior, que é a fiscalização e o registro profissional, dentro dos objetivos, das políticas, das metas traçadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo é um conselho diferenciado, é um conselho que hoje não só detém o maior número de registros profissionais de contadores e técnicos de contabilidade, que congregam o que nós chamamos da categoria dos contabilistas, como também de organizações contábeis. Sendo o maior conselho que nós temos dentro do sistema CFC-CRC, ele também tem um potencial humano, um potencial de profissionais que prestam relevantes contribuições à classe contábil e principalmente ao CFC, participando de comissões e grupos de trabalho. Ok, senhor presidente. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação e espero novas oportunidades de voltar aqui. Termina aqui mais uma edição do CRC Notícias. Acompanhe outras informações do setor contábil na programação da TV CRC-SP. Este mês, o Espaço Técnico traz informações importantes sobre as demonstrações contábeis. E no programa CRC Conversa, você confere um bate-papo a respeito de sucessão em empresas de contabilidade. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa.